Existem 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte de forma comum. Costuma-se dizer que a única certeza da vida é o seu fim, e muitos acreditam que a morte é o fim absoluto. No entanto, a Bíblia relata 3 histórias de pessoas que evitaram ou venceram a morte física. Olá, seja bem-vindo ao canal Passagens Bíblicas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essas 3 pessoas e, se você ficar até o final, conhecerá uma profecia que dá esperança a todos nós de um dia ascender ao reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 homens. Então, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo valioso. Preparado? Vamos ao vídeo. Enoque, o homem levado por Deus. Todos os grandes líderes da fé do passado eventualmente faleceram, como Abraão, que viveu 175 anos e foi enterrado por seus filhos. O mesmo aconteceu com Isaac, Jacó e tantos outros. A exceção é Enoque, que andou com Deus por 365 anos e foi levado por ele, sem experimentar a morte. O livro de Hebreus confirma que Enoque foi retirado da vida sem morrer, pois antes disso, ele agradou a Deus com sua fidelidade. Elias, o homem que subiu ao céu em um carro de fogo. Enquanto a partida de Enoque foi silenciosa, a de Elias foi espetacular. Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes, e ele foi levado em um redemoinho aos céus. Elias, conhecido por seus milagres e sua fé inabalável, foi um dos grandes profetas de Israel, e seu final milagroso mostrou a aprovação divina. Jesus, o homem que venceu a morte. Diferente de Enoque e Elias, Jesus experimentou a morte física ao ser crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a vitória eterna sobre a morte, mostrando que, embora tenha morrido, ele a superou para sempre. Atos dos Apóstolos nos ensina que era impossível que a morte o retivesse, e sua ascensão aos céus foi testemunhada por seus discípulos. Mas a Bíblia nos fala de uma outra esperança: um dia, todos os cristãos que estiverem vivos no retorno de Jesus não experimentarão a morte. Segundo 1 Tessalonicenses, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares, para viverem com Ele para sempre. Essa promessa de viver eternamente com Cristo é um dos pilares da fé cristã. A segunda vinda de Jesus, mencionada em várias passagens bíblicas, como Mateus 24 e Apocalipse 1, é um evento aguardado por todos os que creem. Nesse dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e levados aos céus. O que isso significa para nós? Que a morte, embora parte da vida terrena, não é o fim definitivo. Para os que colocam sua fé em Jesus, há a garantia de vida eterna. E, assim como Enoque e Elias foram levados ao céu sem passar pela morte, a esperança de que nós, se estivermos vivos na vinda de Cristo, também não a experimentaremos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os sinais dos tempos, como os conflitos globais, desastres naturais e transformações culturais, indicam que estamos cada vez mais próximos desse momento profetizado. Por isso, viver uma vida de fé e fidelidade, assim como Enoque, Elias e Jesus, é essencial para estar preparado para o retorno do Senhor. Enoque, Elias e Jesus nos deixam lições extraordinárias sobre a vida eterna e o poder de Deus sobre a morte. Agora, vamos mergulhar mais profundamente nessas histórias e nas implicações que elas trazem para nossa fé nos dias de hoje. A história de Enoque é mencionada em apenas alguns versos da Bíblia, mas sua importância é imensa. Em Gênesis 5:24, lemos que Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. O fato de Enoque ter sido tomado por Deus sem passar pela morte sugere uma relação íntima e especial com o Criador. Ele não apenas conhecia a Deus, mas caminhava com ele diariamente. Essa proximidade espiritual o diferenciava e, por isso, foi poupado da morte física. A Bíblia nos diz que Enoque foi retirado por sua fé. Isso nos ensina que Deus valoriza profundamente nossa confiança e caminhada com Ele. Mesmo em meio às dificuldades e aos desafios da vida, quando permanecemos fiéis, podemos ter certeza de que Deus está nos observando e cuidando de nós, assim como fez com Enoque. O exemplo de Enoque nos desafia a fortalecer nossa própria caminhada de fé, buscando a presença de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Em seguida, temos a história de Elias, cuja saída da terra foi ainda mais dramática. O profeta Elias, que viveu durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, foi um homem que desafiou reis, profetas falsos e nações inteiras para defender a glória de Deus. Elias era um homem de oração, e através dessa conexão poderosa com Deus, ele realizou feitos sobrenaturais, como ressuscitar mortos, invocar fogo do céu e fazer chover após anos de seca.
mas seu maior ato de fé veio no fim de sua jornada. No livro de 2 Reis 2:11, Elias é levado ao céu por um redemoinho em um carro de fogo, uma imagem marcante do poder e da majestade divina. Imagine a cena: enquanto caminhava com Eliseu, seu discípulo, um carro de fogo surgiu e separou os dois, e Elias subiu ao céu, sem nunca ter experimentado a morte física. Esse ato sobrenatural foi o último sinal do poder de Deus na vida de Elias. A mensagem por trás dessa história é clara: para aqueles que servem a Deus com fidelidade, há uma recompensa divina além da compreensão humana. Essa ascensão milagrosa de Elias nos lembra que Deus é soberano sobre a vida e a morte. Ele é capaz de fazer o impossível. Isso nos dá esperança de que, em nossa caminhada de fé, quando enfrentamos os maiores desafios, Deus está com suas mãos estendidas, pronto para nos guiar, nos salvar e, no momento certo, nos levar para estar com Ele. Agora, quando falamos sobre Jesus Cristo, entramos em uma dimensão ainda mais profunda da vitória sobre a morte. Jesus, ao contrário de Enoque e Elias, experimentou a morte em toda a sua realidade. Ele foi traído, torturado e crucificado, e sua morte foi pública e brutal. Mas, como nos ensina a Bíblia, a morte não conseguiu retê-lo. 3 dias após seu sepultamento, ele ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte e inaugurando a esperança da ressurreição para todos que creem. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, que parecia ser a maior inimiga da humanidade, foi derrotada por Jesus Cristo. E essa vitória não foi apenas para ele, mas para todos que o seguem. Jesus não apenas venceu a morte, mas prometeu a vida eterna para aqueles que creem nele. A ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã. Sem ela, como Paulo diz, nossa fé seria vã. Mas por meio dela, temos a certeza de que a morte não é o fim. Jesus abriu o caminho para todos nós, mostrando que, mesmo se passarmos pela morte física, temos a esperança da vida eterna com Deus. Jesus não apenas ressuscitou, ele também prometeu que voltará. E quando ele voltar, os crentes que estiverem vivos não experimentarão a morte, mas serão transformados em um piscar de olhos, como lemos em 1 Tessalonicenses 4:16-17. Essa promessa de transformação e arrebatamento nos dá uma esperança inabalável. Não importa o quão difíceis sejam os tempos em que vivemos, podemos confiar que Deus tem um plano maior, e que esse plano inclui nossa salvação e vitória sobre a morte. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus voltará para buscar os seus, e aqueles que estiverem vivos naquele momento serão levados diretamente ao céu, da mesma forma que Enoque e Elias foram. Além disso, essa profecia sobre o arrebatamento dos vivos nos tempos do fim não é apenas uma esperança para o futuro distante. Os sinais que vemos ao nosso redor indicam que o retorno de Jesus pode estar mais próximo do que imaginamos. As guerras, desastres naturais, a moralidade em declínio, tudo aponta para o cumprimento das profecias bíblicas. Como cristãos, devemos estar sempre prontos, vivendo de forma que agrademos a Deus em todas as áreas de nossas vidas, para que possamos estar entre aqueles que não experimentarão a morte quando Cristo voltar. Em resumo, o que aprendemos com Enoque, Elias e Jesus é que, para Deus, a morte não é um obstáculo. Ele tem o poder de nos salvar da morte física e espiritual, e nos promete uma vida eterna com Ele. O exemplo desses homens e a promessa do arrebatamento nos encorajam a viver com fé, esperança e prontidão, aguardando o glorioso retorno de Jesus. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração e deseja viver essa esperança, comece hoje mesmo a fortalecer sua fé em Jesus. Não há nada mais importante do que estar preparado para o momento em que Ele voltar. Acredite, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele quer que você faça parte desse glorioso futuro. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.